20 de julho, madrugada. No vídeo passado eu falei da vez que eu quase fui pro Canadá. Todos os problemas que culminaram no fim da minha tentativa frustrada de imigração, e no vídeo de hoje eu queria falar sobre a vez que eu larguei a escola de teatro. Como que começa essa história? Desde muito novo eu sempre fui fã de dublagem. Eu assistia desenho por horas e horas e até passava boa parte do meu dia imitando as vozes que eu ouvia na televisão. De maneiras que até hoje tem muita gente que fala que eu tenho talento pra coisa. Eu cheguei até a conhecer o dublador do Goku, o Wendell Bezerra, e eu diria conhecer entre muitas aspas, só que essa história aí eu vou contar em outro vídeo. Pois bem, depois de eu ter me frustrado com a minha tentativa ridícula de ir pro Canadá, eu voltei a explorar outras opções para seguir com a minha vida, com a finalidade de afastar as ideias erradas que eu voltei a ter na minha cabeça. E lá pelo final de 2021, eu fui aconselhado por várias pessoas a procurar um jeito de eu conseguir ingressar no mundo da dublagem. E depois de ouvir mais ou menos 1 zilhão de vezes isso, eu decidi ir atrás. Então eu fiquei sabendo que eu precisava de um documento chamado DRT, que a sigla significava documento de alguma coisa técnico. E que para tirar esse documento aí eu precisava fazer um curso de teatro. Então eram pelo menos 4 anos estudando na escola de teatro. Depois de muito procurar esse tal curso, eu achei o curso EAD de teatro da escola do Macunaíma, que tinha avaliações altas e tinha um preço até que acessível. Eu não lembro exatamente quanto que eu pagava, mas para aquele salário desgraçado de R$1.800 de TARME do SAMU, que era o que eu recebia na época, trabalhava de dia, né? Até que cabia no meu bolso. Eu me matriculei e comecei a fazer as aulas de lá. As aulas, elas eram tanto inusitadas, assim, inesperadas, de maneiras que a gente tinha que fazer desde a leitura de literatura, textos literários, até apresentar redações sobre o que a professora passava. Até aí, tudo bem, só que apesar de eu estranhar o conteúdo das aulas, o que aconteceu em seguida foi que a professora passava uma dinâmica para a aula que todo mundo precisava fazer algo tipo um improviso baseado no que ela passava na hora. Só que uma coisa que nunca falaram para mim no começo do curso é que tu precisava não só de um microfone, mas de uma câmera. Eu fiquei sabendo disso aí no 3º mês de aula, por uma professora que foi deveras indelicada ao me avisar isso daí. E ela, usando de um tom tanto quanto furioso, falou que era para eu ter ido atrás da informação, que não era culpa dela, que eu tinha que me virar e que ela não ia repor as aulas que eu perdesse por demorar para providenciar o que eu precisava. E tenha em mente que naquela época eu tinha voltado a ter crise de ansiedade e por causa da então não diagnosticada depressão que eu tinha e ainda tenho, só que hoje é diagnosticada, eu me isolava com muita facilidade. Então isso foi o pontapé para eu sair de lá o mais rápido possível. Eu entrei em contato com a coordenação do Macunaíma e pedi para cancelar minha matrícula, dizendo que ninguém nunca, em momento nenhum, me avisou que eu ia precisar da câmera e que as aulas seriam uma grande maioria assim. De novo, eu não fazia ideia do que esperar desse curso, E a falta de um aviso, de um heads up, tirou toda a vontade que eu tinha de continuar nessas aulas. E aí eu perdi 3 meses de mensalidade nessa brincadeira porque, além da professora irritadinha, a coordenação do curso se recusou a devolver qualquer mensalidade, constatando que eu tinha visto as aulas e eu estava saindo porque, de acordo com eles, era apenas eu exercendo o direito de não continuar. Pode ser até que eu tivesse errado em querer o reembolso ou algo do tipo, mas tenha em mente também que eu entrei nessa de cabeça sem nenhum aviso por parte de ninguém da escola de teatro. Então eu encerrei a minha matrícula e eu desisti de vez de seguir esse caminho da dublagem. E não muito tempo depois eu descobri que não bastaria só tirar o DRT. Não. Eu teria que praticamente peregrinar todos os estúdios de dublagem e basicamente implorar por um teste. E como se você não agradar o diretor do estúdio X, Y ou Z, você não consegue vaga no ramo, é simplesmente impossível de ingressar nesse mundo. E detalhe, os estúdios ficam em sua grande maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro, então eu também ia ter que viajar para esses 2 estados e gastar sabe-se lá quanto para conseguir ir nos estúdios e mendigar o tal teste. Na época não parecia ser uma coisa boa essa decisão de ter desistido do curso, mas vendo hoje em dia o avanço da inteligência artificial, eu posso dizer sossegado que graças a Deus foi um caminho que eu não trilhei, pois essa daí é uma profissão com data para acabar. Hoje em dia
Tu acha na internet, não é muito difícil de achar vídeos de dubladores que inclusive já morreram, e é tão bem feito para uma inteligência artificial que tu pensa que daqui a uns 5 ou 10 anos não vai precisar nem de dublador, só vai pegar a amostra de voz ali gravado, a IA vai guardar no banco de dados e tu vai poder usar a voz de qualquer pessoa para qualquer finalidade. Esse é o boom da tecnologia. E essa foi a vez que eu quase não só larguei a escola de teatro, mas eu abandonei o caminho da dublagem de uma vez por todas. Eu até ainda faço volta e meia uns bicos de dublador para um amigo muito querido de longa data pro canal dele, mas nada disso, né? Nada muito além disso, infelizmente. Ou felizmente, vai saber. E esse vídeo foi o primeiro que eu precisei escrever um roteiro para conseguir encaixar um tópico tão simples no tempo tão extenso. E o feedback do pessoal vai me dizer se deu certo ou não. E pro próximo vídeo eu tô pensando em falar no meu interesse pela Rússia e a minha vontade de, quem sabe, visitar esse país. Mas eu vou ficando por aqui e um beijo na sua alma.